A igreja estava linda. Arranjos florais impecáveis, convidados sorridentes, um vestido branco esperando por promessas de amor eterno. Mas entre o brilho da cerimônia e o silêncio de um altar vazio, Carolina tremia. Era só mais uma jovem de 19 anos, virgem, inocente, cheia de sonhos e medo. Trocava o pouco que tinha por amor, mas aquele amor fugiu. André não apareceu. Pior que isso, apareceu pela porta lateral, de mãos dadas com outra. Beatriz, uma pessoa que ela considerava irmã, risadas, murmúrios cruéis, e um buquê que caiu como símbolo do que restava, nada. Isso vai dar o que falar nos grupos da cidade, gritou uma voz no fundo da igreja. Celulares se levantaram como armas, filmando cada lágrima de Carolina. O altar virou palco de humilhação pública. Mas então, um som cortou tudo. O arrastar de uma cadeira no fundo da igreja. Uma voz grave ecoou entre os bancos como uma sentença. Basta! Os risos cessaram. E todos se viraram para ele. O homem mais temido da cidade, um dos mais poderosos e ricos, e também o mais sozinho. Naquele momento ele se levantou e fez o impensável. Se essa história chegou até você, talvez seja porque Deus quer te lembrar que nem toda dor termina em tragédia, e que às vezes os encontros mais improváveis são justamente os que Ele usa para curar as nossas feridas mais profundas. Pode ser que aquilo que hoje te assusta, amanhã se transforme no milagre que você mais esperava. E antes da gente continuar, se essa história está tocando seu coração, deixe seu gostei e se inscreva no canal. Escreve aqui nos comentários seu nome e a cidade de onde você está assistindo, que eu quero te incluir nas próximas histórias com carinho. Porque aqui, até os corações partidos têm chance de recomeçar. O coração de Carolina batia acelerado enquanto ela ajeitava pela última vez o véu diante do espelho. Suas mãos tremiam levemente ao tocar a delicada renda do vestido branco que havia custado 6 meses de seu salário como professora de educação infantil. Aos 19 anos, ela era a imagem da inocência. Olhos amendoados de um castanho profundo e expressivo, cabelos negros e longos que emolduravam um rosto que ainda carregava traços juvenis, maçãs do rosto altas, lábios naturalmente rosados e aquele olhar sonhador de quem ainda acredita em contos de fadas. Está na hora, minha filha, sussurrou Dona Regina, entrando no quarto da filha com os olhos já marejados. O André já está esperando no altar, e você sabe como ele detesta atrasos. André. O nome fazia seu coração disparar desde o dia em que ele anotou no campus da faculdade, há pouco mais de 1 ano. 3 anos mais velho, cursando o último ano de administração, enquanto ela ainda estava no primeiro de pedagogia. Alto, atlético, com aquele sorriso que parecia iluminar todo o ambiente quando entrava. O tipo de rapaz que todas as garotas desejavam secretamente. Filho de um empresário bem-sucedido do ramo imobiliário, André já era considerado por muitos como um prodígio nos negócios, mesmo antes de terminar a faculdade. Trabalhava meio período na empresa do pai e, de alguma forma misteriosa e incompreensível para Carolina, tinha escolhido a ela, a tímida filha de um contador e uma professora, para colocar o anel de noivado no dedo há 6 meses. Você está linda, filha, disse Regina, ajustando um pequeno detalhe no véu. Como uma princesa. Carolina sorriu, tentando conter o nervosismo. Sabia que era bonita, mas nunca se considerou extraordinária. Sempre foi a garota estudiosa e quieta, aquela que preferia livros a festas, que corava quando um rapaz olhava em sua direção por mais de 2 segundos. André foi seu primeiro namorado de verdade, seu primeiro beijo verdadeiro. E esta noite, após a cerimônia, ele seria seu primeiro em tudo o mais. O pensamento a fez ruborizar novamente. Sua mãe, percebendo seu desconforto, sorriu com compreensão. É normal estar nervosa, querida. Todas as noivas ficam. Mas não era apenas nervosismo que Carolina sentia. Era uma inquietação estranha, uma sombra de dúvida que se recusava a desaparecer completamente. Tentou afastar o sentimento. Era apenas ansiedade pré-casamento, nada mais.
O caminho até a igreja estava decorado com pétalas de rosas brancas. Carolina segurava o buquê de lírios brancos com força, como se fosse um talismã que poderia acalmar o tremor que parecia tomar conta de todo o seu corpo. Seu pai, Sr. Carlos, apertou gentilmente seu braço enquanto caminhavam até a entrada da igreja. "Você está bem, filha?" perguntou ele, preocupação evidente em seu rosto envelhecido prematuramente por anos de trabalho árduo para dar uma vida confortável à família. "Estou sim, pai," ela respondeu, forçando um sorriso. "Só nervosa." Carlos assentiu, mas seus olhos revelavam que não estava completamente convencido. Sempre tinha sido superprotetor com sua única filha, e embora gostasse de André, Carolina sabia que seu pai nunca tinha ficado totalmente confortável com a rapidez do noivado. "Lembre-se," ele disse em voz baixa, "não importa o que aconteça, você sempre terá um lar para voltar." As portas da igreja se abriram e a marcha nupcial começou a tocar. Carolina sentiu o ar faltar por um instante quando viu a quantidade de pessoas presentes. 200 convidados, a maioria amigos de André e de sua família, empresários importantes de São Paulo e suas esposas impecavelmente vestidas e adornadas. Ela conhecia apenas um punhado deles. Seus próprios convidados ocupavam menos de 3 fileiras do lado esquerdo da igreja. Foi quando seus olhos alcançaram o altar que seu mundo começou a desmoronar. André não estava lá. Havia apenas o padre, com uma expressão confusa, e os padrinhos, que se entreolhavam nervosamente. Entre eles, sua prima Beatriz, que havia sido sua melhor amiga desde a infância e agora seria sua madrinha de casamento, mordia o lábio inferior e evitava olhar diretamente para ela. Os murmúrios começaram a se espalhar pela igreja como um incêndio fora de controle. "Onde está o noivo? O que está acontecendo? Ele a deixou plantada?" Carolina continuou caminhando, cada passo mais pesado que o anterior. Seu pai agora praticamente a arrastando pelo corredor. Sua mente buscava desesperadamente explicações racionais. "Deve ser só um atraso", pensou. "André deve estar preso no trânsito. Ou talvez tenha se sentido mal. Sim, deve ser isso." Foi então que ela ouviu o som de saltos correndo pelo corredor lateral da igreja. Uma mulher da organização do casamento surgiu ofegante, segurando um envelope branco. "Senhorita Carolina", ela chamou, a voz tremendo visivelmente. Isto foi deixado para você." Com dedos trêmulos, Carolina abriu o envelope, seu pai ainda segurando seu braço como se temesse que ela pudesse desabar a qualquer momento. A letra de André, normalmente tão firme e confiante, parecia apressada e irregular no papel. "Carolina, não posso fazer isso. Achei que poderia, mas não posso. Você merece saber a verdade. Beatriz e eu estamos juntos há meses. Ela está grávida. Me perdoe por ter deixado chegar até aqui. André." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Carolina ergueu os olhos do papel e encontrou o olhar de Beatriz, que agora chorava abertamente, uma mão sobre o ventre ainda imperceptivelmente aumentado. As peças começaram a se encaixar em sua mente. Os encontros frequentes para organizar o casamento, as ligações tarde da noite, os sussurros que cessavam quando ela se aproximava. A prima que ela amava como uma irmã. O homem que havia prometido amá-la para sempre. Juntos, traindo-a há meses. Foi quando a primeira risada cortou o ar, depois outra, e mais outra. Alguém começou a filmar com o celular. "A idiota nem desconfiava", disse uma voz feminina, provavelmente alguma prima ou amiga de André que nunca tinha gostado de Carolina. "Tão inocente que beirava da estupidez", completou outra. Suas pernas cederam. O buquê escapou de suas mãos e rolou pelos degraus do altar, os lírios brancos se despedaçando no caminho. Seu pai tentou ampará-la, mas ela já estava no chão, o vestido branco se espalhando ao seu redor como uma poça de leite derramado. "Isso é o que dá confiar em alguém como ela?" Alguém gritou, provocando mais risadas. "Virgenzinha bobinha!" Outra voz ecoou. Celulares em todas as direções capturavam sua humilhação, transformando seu momento mais vulnerável em um espetáculo público.
Carolina sentiu o gosto amargo da bile subindo por sua garganta. Queria desaparecer, queria que o chão se abrisse e a engolisse por completo. Foi quando as portas da igreja se abriram novamente. André entrou, mas não estava sozinho. Beatriz estava ao seu lado, os dedos entrelaçados nos dele, o rosto uma mistura de culpa e triunfo. Ele nem olhou para Carolina, passando direto por ela como se fosse apenas mais uma decoração no caminho. Vamos, amor. Ela ouviu Beatriz dizer a ele. Não temos mais nada para fazer aqui. As risadas aumentaram. Alguém começou a aplaudir ironicamente. Outro gritou algo sobre dar valor à mulher de verdade. Carolina sentiu a bile subindo cada vez mais, o gosto amargo da humilhação ameaçando fazê-la vomitar ali mesmo sobre o vestido que custara todos os seus sonhos. Foi nesse momento que uma cadeira arrastou no fundo da igreja. O som, embora suave, pareceu cortar o ar como uma lâmina afiada. As risadas cessaram gradualmente, como se uma onda de silêncio se espalhasse da última fileira até o altar. Chega! A voz era profunda, autoritária, e carregava um peso que fez cada pessoa presente prender a respiração. Carolina, ainda no chão, virou-se lentamente para ver quem havia falado. Um homem estava de pé no final da igreja, alto, imponente, vestindo um terno italiano impecável que parecia ter sido feito para intimidar. Seus olhos de um azul profundo e gélido fixaram-se primeiro em André, depois em Beatriz, e finalmente encontraram os de Carolina. Eduardo Mendes. O nome atravessou sua mente como um relâmpago. O homem mais rico e temido da cidade. O misterioso empresário que havia transformado uma pequena empresa familiar em um império. O sócio majoritário do pai de André. A figura que todos cochichavam a respeito, mas raramente viam. O homem que, segundo rumores, destruía carreiras e empresas com um simples telefonema. Ele começou a caminhar em sua direção, seus passos ecoando pelo chão de mármore da igreja. Cada pessoa que estava em seu caminho se afastava instintivamente, como se temesse ser tocada por sua sombra. André, que segundos antes exibia um sorriso de superioridade, agora parecia ter perdido toda a cor do rosto. Eduardo parou diante de Carolina, seu olhar penetrante estudando cada detalhe de sua figura caída. Então, num movimento que ninguém esperava, ele removeu seu paletó e o colocou sobre os ombros dela. Em seguida, estendeu sua mão, grande e forte, em sua direção. Senhorita, sua voz, agora mais suave, mas não menos autoritária, cortou o silêncio. Permita-me tirá-la daqui. Carolina olhou para a mão estendida, depois para o rosto do homem que todos temiam. Havia algo em seus olhos, uma compreensão, talvez uma memória de sua própria dor, que a fez aceitar seu gesto. Quando ela se levantou, apoiada em sua mão firme, Eduardo se virou para a multidão. Seu olhar varreu a igreja como um holofote, detendo-se por um momento extra em André e Beatriz. O espetáculo, ele disse cada palavra carregada de gelo, acabou. E assim, com a mão de Eduardo em suas costas, guiando-a gentilmente, Carolina deixou para trás o altar onde seus sonhos haviam morrido. O silêncio que os seguiu era absoluto, quebrado apenas pelo som de seus passos e o sussurro do vestido arrastando pelo chão. O Mercedes-Benz S-Class preto deslizava silenciosamente pelas ruas de São Paulo, suas janelas escurecidas, impedindo que o mundo exterior visse a tempestade de emoções que se desenrolava em seu interior. Carolina permanecia imóvel no banco de couro, o paletó de Eduardo ainda sobre seus ombros, carregando um perfume masculino que mesclava sândalo e alguma fragrância amadeirada mais profunda, algo que ela não conseguia identificar. Eduardo mantinha os olhos fixos na estrada, suas mãos fortes segurando o volante com uma firmeza que denunciava a tensão contida em seu corpo atlético. 45 anos de uma vida construída sobre poder e mistério haviam esculpido nele uma presença que fazia os outros se encolherem. Mas naquele momento algo diferente emanava de sua figura imponente. Para onde estamos indo? A voz de Carolina saiu como um sussurro quebrado.
A primeira palavra que ela pronunciava desde que deixaram a igreja. Para um lugar seguro, ele respondeu, sua voz profunda suavemente controlada. Minha casa, a não ser que você prefira outro destino. Carolina fechou os olhos, deixando que algumas lágrimas escapassem silenciosamente. A ideia de voltar para sua própria casa, de enfrentar os olhares de pena dos vizinhos, de dormir no quarto onde havia sonhado tantas noites com este dia, parecia uma tortura impossível de suportar. Não, ela murmurou. Não tenho para onde ir. O carro continuou seu caminho, subindo a colina que levava à área mais exclusiva de Alphaville. Carolina conhecia aquele caminho. Todos conheciam. Era onde ficavam as mansões dos verdadeiramente poderosos, aqueles que não precisavam exibir sua riqueza, porque ela era simplesmente parte de quem eles eram. Os portões da propriedade dos Mendes se abriram silenciosamente à sua aproximação. O jardim que se revelou parecia saído de um sonho. Palmeiras imperiais ladeando a entrada, ipês em flor e uma fonte de mármore que murmurava suavemente na noite que começava a cair. A mansão em si era uma obra-prima de arquitetura contemporânea com toques clássicos brasileiros. Amplos espaços abertos, pé direito alto, janelas generosas que permitiam a entrada de luz natural, agora brilhando como olhos dourados na penumbra. Eduardo estacionou o carro e antes que Carolina pudesse se mover, ele já estava ao lado de sua porta, abrindo-a com uma gentileza que parecia incongruente com sua figura intimidante. Olivia, ele chamou assim que entraram no hall. Sua voz ecoou pelos corredores de mármore travertino. Uma senhora de cabelos grisalhos presos em um coque e rosto gentil, mas firme, apareceu quase imediatamente. Seus olhos escuros se arregalaram ligeiramente ao ver o estado de Carolina. Prepare o quarto de hóspedes da ala leste, Eduardo instruiu. A senhorita Carolina vai ficar conosco por um tempo. Olhou para Carolina e continuou. Olivia vai cuidar de você. Ela está comigo há 25 anos. Confie nela como eu confio. Carolina assentiu mecanicamente, deixando-se guiar pela governanta através de corredores decorados com obras de arte. Pinturas de artistas brasileiros que ela reconheceu de seus livros de história da arte, esculturas que certamente valiam mais que tudo que sua família possuía. Olivia a conduziu a uma suíte maior que o apartamento inteiro de seus pais, dominada por uma cama king size com lençóis de algodão egípcio em tom creme. A decoração era elegante e discreta, em tons de bege e azul claro, transmitindo uma sensação de tranquilidade. Um banho quente, minha jovem, Olivia disse com gentileza, seu português carregando um leve sotaque do Nordeste. Vou preparar algo para você vestir. Quando a água quente tocou sua pele, Carolina finalmente permitiu que os soluços escapassem livremente. As lágrimas se misturaram à água do chuveiro, enquanto imagens do dia atravessavam sua mente como flashes dolorosos. O altar vazio, a carta, o rosto triunfante de Beatriz, as risadas, os celulares filmando sua humilhação. Ela não soube quanto tempo ficou ali, deixando a água levar embora os restos de seu sonho despedaçado. Quando finalmente saiu, encontrou sobre a cama um conjunto de pijama de seda azul marinho e um roupão combinando. Ao lado, uma bandeja com chá de camomila, biscoitos amanteigados e um pequeno frasco que, conforme o rótulo indicava, continha um calmante natural. Carolina vestiu-se mecanicamente e estava sentada na poltrona junto à janela, observando as luzes da cidade de São Paulo ao longe, quando ouviu uma batida suave na porta. Entre, ela disse, sua voz ainda rouca do choro. Eduardo entrou, ainda impecável em seu terno, agora sem o paletó. A luz do abajur lançava sombras interessantes em seu rosto angular, suavizando momentaneamente a dureza de suas feições. Os cabelos negros, com fios grisalhos nas têmporas, estavam levemente úmidos, como se ele também tivesse acabado de se lavar. Seus olhos azuis, um traço raro para brasileiros, herança provável de algum imigrante europeu, estudavam-na com intensidade. — Como está se sentindo? Ele perguntou, mantendo uma distância respeitosa. — Eu não sei.
ela respondeu honestamente. Envergonhada, humilhada, quebrada, tudo ao mesmo tempo. Ele a sentiu como se compreendesse perfeitamente cada uma daquelas emoções. Por um momento, Carolina viu algo passar por seus olhos. Uma sombra de uma dor antiga, talvez. Por que você me ajudou? Ela perguntou subitamente. Você mal me conhece. Eduardo caminhou até a janela, seus olhos fixos nas luzes da cidade que formavam um tapete de estrelas terrenas até onde a vista alcançava. Porque ninguém mais o fez, ele respondeu simplesmente. E porque já vi demais pessoas sendo humilhadas por aqueles que deveriam amá-las. Ele se virou para encará-la e, pela primeira vez, Carolina realmente o viu. Não o Eduardo Mendes que todos temiam, o empresário implacável, o homem misterioso que dominava os negócios de São Paulo, mas o homem por trás da lenda, alguém que carregava suas próprias cicatrizes sob a superfície perfeitamente controlada. Você pode ficar aqui pelo tempo que precisar, ele continuou. Há roupas no closet. Olivia providenciou tudo. Um motorista estará à sua disposição se quiser sair. A casa tem uma biblioteca, uma piscina, uma academia. Use o que quiser. Por quê? Ela perguntou novamente, sua voz quase um sussurro. Eduardo se aproximou, parando a poucos passos dela. Sob a luz suave do abajur, Carolina notou pela primeira vez as pequenas linhas ao redor de seus olhos que falavam de noites sem dormir e decisões difíceis. Observou a cicatriz quase imperceptível que cortava sua sobrancelha direita, uma marca de alguma batalha passada, talvez. Notou as mãos grandes, com dedos longos, de unhas perfeitamente aparadas. Mãos que revelavam tanto força quanto disciplina. Porque às vezes, ele disse suavemente, precisamos de um lugar seguro para nos reconstruir. E então, ele hesitou por um momento, algo raro em um homem conhecido por sua decisão inabalável. Porque você me lembrou de alguém. Alguém que também teve seus sonhos destruídos em público. Antes que ela pudesse perguntar mais, ele se virou para sair. Na porta, parou por um momento. Ah, Carolina. Sim. Amanhã, quando os vídeos começarem a circular, quando as mensagens começarem a chegar, lembre-se, você não está sozinha. Não mais. Com isso ele saiu, fechando a porta suavemente atrás de si. Carolina permaneceu sentada, olhando para o lugar onde ele estivera, sentindo algo estranho crescer em seu peito. Não era gratidão, não era medo, não era admiração. Era algo diferente, algo que ela não conseguia nomear. Seu celular, jogado sobre a cama, começou a vibrar incessantemente. Notificações de redes sociais, mensagens, ligações perdidas. O mundo lá fora já estava festejando sua desgraça, transformando seu dia de noiva em um viral de humilhação. Mas ali, naquele quarto, protegida por paredes sólidas e pela presença invisível, mas palpável de Eduardo Mendes, Carolina sentiu algo que não esperava sentir tão cedo. Paz. Uma paz frágil, construída sobre ruínas ainda fumegantes, mas paz mesmo assim. Ela se levantou e caminhou até a cama king size, seus dedos tocando suavemente a seda dos lençóis. Em algum lugar da mansão, provavelmente em seu escritório, Eduardo estava acordado. Ela podia sentir isso como se já conhecesse seus hábitos noturnos. O homem mais temido da cidade, o empresário misterioso que todos evitavam, havia se tornado seu protetor improvável. E pela primeira vez desde que leu aquela carta devastadora no altar, Carolina permitiu-se pensar que talvez, apenas talvez, seu mundo não tivesse acabado. Talvez tivesse apenas começado de uma forma que ela nunca poderia ter imaginado. O Mercedes preto deslizava pelas ruas de São Paulo, janelas escurecidas protegendo seus ocupantes dos olhares curiosos. Carolina permanecia imóvel no banco de couro, o paletó de Eduardo sobre seus ombros carregando aquele perfume de sândalo que, estranhamente, a fazia sentir-se protegida. Eduardo dirigia com a precisão de quem mantém controle sobre todas as situações. Aos 45 anos, ele emanava uma autoridade natural através de seu perfil marcante.
cabelos negros com fios grisalhos nas têmporas, maxilar definido, e aqueles olhos azuis penetrantes que pareciam ver além das aparências. Para onde estamos indo? Carolina finalmente perguntou, sua voz um sussurro quebrado. Para um lugar seguro, ele respondeu sem desviar os olhos da estrada. Minha casa, a menos que prefira outro destino. Carolina fechou os olhos, deixando escapar algumas lágrimas silenciosas. A ideia de voltar para seu apartamento, enfrentar olhares de pena, era insuportável. Não, murmurou. Não tenho para onde ir. O carro seguiu em direção a Alphaville, subindo a colina que levava à área mais exclusiva da cidade. Os portões da propriedade dos Mendes se abriram silenciosamente. O jardim era de tirar o fôlego, palmeiras imperiais ladeando a entrada, ipês coloridos perfeitamente posicionados, uma fonte de mármore murmurando suavemente na noite que caía. A mansão impressionava pela fusão de arquitetura moderna com elementos brasileiros, linhas limpas e contemporâneas com amplas varandas e janelas generosas que agora brilhavam como olhos dourados na penumbra. Eduardo estacionou e, com uma gentileza que contradizia sua figura intimidante, abriu a porta para Carolina. O calor de sua mão ao ajudá-la a sair do carro a surpreendeu. Por alguma razão, imaginara que suas mãos seriam frias como seu olhar frequentemente era. Olivia! Chamou ele ao entrarem no hall. Uma senhora de aproximadamente 60 anos apareceu imediatamente, cabelos grisalhos em um coque tradicional, olhos escuros perspicazes que se arregalaram levemente ao ver o estado de Carolina. Prepare o quarto de hóspedes da ala leste, instruiu Eduardo. A senhorita Carolina vai ficar conosco por um tempo. Virou-se para Carolina. Olivia vai cuidar de você. Ela está comigo há 25 anos. Confie nela como eu confio. Carolina seguiu a governanta pelos corredores decorados com obras de arte brasileiras, Portinari, Tarsila do Amaral, até chegarem a uma porta dupla de madeira nobre. A suíte era maior que seu apartamento inteiro, dominada por uma cama king size com dossel discreto. As paredes em azul pálido criavam uma atmosfera de tranquilidade, e grandes janelas ofereciam vista para o jardim iluminado, e ao longe, as luzes de São Paulo. Um banho quente, minha jovem, disse Olivia, seu português carregando um leve sotaque nordestino. Nada melhor para a alma ferida. Quando a água quente tocou sua pele, Carolina permitiu que os soluços escapassem livremente. As lágrimas se misturaram à água enquanto imagens do dia passavam por sua mente. O altar vazio, a carta cruel, o rosto triunfante de Beatriz, as risadas, os celulares filmando sua humilhação. Ao sair do banho, encontrou sobre a cama um conjunto de pijama de seda azul marinho. Ao lado, uma bandeja com chá de camomila fumegante e um pequeno frasco de calmante natural. Carolina sentou-se na poltrona junto à janela, observando as luzes da cidade. Seu celular vibrava incessantemente sobre a cama, notificações, mensagens, ligações perdidas. O vídeo de sua humilhação provavelmente já circulava por todas as redes sociais. Uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. Entre, disse, a voz ainda rouca do choro. Eduardo entrou, impecável no terno sem paletó. A luz do abajur suavizava momentaneamente a dureza de suas feições. Como está se sentindo? Perguntou, mantendo distância respeitosa. Eu não sei, respondeu honestamente. Envergonhada, humilhada, quebrada, tudo ao mesmo tempo. Ele assentiu como se compreendesse perfeitamente cada uma daquelas emoções. Por um momento, Carolina viu algo passar por seus olhos. Uma sombra de uma dor antiga. Por que você me ajudou? Perguntou subitamente. Você mal me conhece. Eduardo aproximou-se da janela, olhando as luzes da cidade. Porque ninguém mais o fez, respondeu simplesmente. E porque já vi demais pessoas sendo humilhadas por aqueles que deveriam amá-las. Virou-se para encará-la, e Carolina pôde ver além da figura pública, o Eduardo Mendes humano, com vulnerabilidades próprias, sob a superfície controlada. Você pode ficar aqui pelo tempo que precisar, continuou. Há roupas no closet.
Um motorista estará à sua disposição. A casa tem biblioteca, piscina, academia, use o que quiser. Por quê? Insistiu Carolina quase num sussurro. Eduardo aproximou-se um pouco mais. Sob a luz suave, ela notou as pequenas linhas ao redor de seus olhos, a cicatriz quase imperceptível na sobrancelha direita, as mãos grandes com dedos longos que revelavam tanto força quanto disciplina. Porque às vezes precisamos de um lugar seguro para nos reconstruir, disse suavemente. E então hesitou. Algo raro para um homem conhecido por sua decisão inabalável. Porque você me lembrou de alguém. Alguém que também teve seus sonhos destruídos em público. Antes que ela pudesse perguntar mais, ele virou-se para sair. Na porta parou. Ah, Carolina. Sim. Amanhã, quando os vídeos começarem a circular, quando as mensagens chegarem, lembre-se, você não está sozinha. Não mais. Com isso, saiu, fechando a porta suavemente. Carolina permaneceu sentada, sentindo algo estranho crescer em seu peito. Algo indefinível, uma sensação de que, inexplicavelmente, suas vidas estavam destinadas a se cruzar. Seu celular continuava vibrando, mas ali, protegida pela mansão e pela presença invisível de Eduardo, Carolina sentiu uma paz inesperada, frágil, mas ainda assim paz. Talvez seu mundo não tivesse acabado. Talvez tivesse apenas começado de uma forma que jamais poderia imaginar. A primeira semana na mansão, Mendes passou como um sonho febril. Carolina alternava entre torpor e explosões de choro. Os vídeos de sua humilhação a transformaram em um meme involuntário nas redes sociais. A noiva abandonada, a virgem tola. Mas dentro daquelas paredes, protegida pela discrição de Olívia, ela começou lentamente a respirar novamente. Eduardo raramente estava presente durante o dia, mas sua presença era sentida, nos livros que misteriosamente apareciam em sua mesa de cabeceira, nas flores frescas trocadas diariamente, no piano que tocava sozinho todas as noites. Foi numa dessas noites, quando o som do piano a atraiu para fora de seu quarto, que ela o encontrou. Diferente das noites anteriores, a música não vinha do sistema de som, mas soava viva, emocional. Eduardo estava sentado ao piano, dedos dançando sobre as teclas com intimidade surpreendente. Mangas arregaçadas revelavam antebraços fortes marcados por uma tatuagem discreta. Vai ficar aí escondida? Perguntou sem parar de tocar, um leve sorriso nos lábios. Carolina entrou na sala de música. Um cômodo magnífico com janelas do chão ao teto voltadas para o jardim noturno iluminado. Não sabia que você tocava, disse, aproximando-se. Há muitas coisas que você não sabe sobre mim, respondeu, dedos acariciando as teclas. Assim como há muitas coisas que eu não sei sobre você. Por que você nunca se casou? A pergunta escapou de seus lábios. As mãos dele hesitaram brevemente. Quem disse que nunca me casei? Então, foi há muito tempo? Em São Paulo, interrompeu voz carregada de peso. Eu tinha 25 anos. Ela se chamava Luísa. O que aconteceu? Eduardo parou de tocar. Ela escolheu meu sócio. No dia do nosso casamento. O silêncio que seguiu foi profundo. Carolina percebeu o paralelo com sua própria história. Você nunca mais amou ninguém? Ele a encarou, olhos azuis intensos na penumbra. Amar é um luxo perigoso, pequena, especialmente para alguém como eu. Alguém como você? Alguém que não pode mostrar fraqueza, explicou, levantando-se. Neste mundo, demonstrar sentimentos é como mostrar seu pescoço para um lobo. Serviu-se de um uísque, mudando de assunto. Como está se sentindo? Diferente, respondeu após refletir. Como se a pessoa que eu era tivesse morrido naquela igreja, e eu ainda não sei quem sou agora. Eduardo assentiu. Morte e renascimento. É quando algo precisa morrer para que algo novo possa nascer. Aproximou-se. E é por isso que tenho uma proposta para você. Carolina tensionou. Uma proposta? Não é nada do que você está pensando, acrescentou rapidamente. É um acordo profissional,
Estritamente profissional. Retirou um envelope do bolso interno do paletó. Estou oferecendo a você uma posição como minha acompanhante pessoal por 3 meses. Acompanhante? Repetiu, a palavra soando estranha em seus lábios. Eventos sociais, jantares de negócios, viagens ocasionais, explicou profissionalmente. Nada mais que sua presença, sem obrigações íntimas. Em troca, um salário generoso e a chance de reconstruir sua vida longe dos olhares desta cidade. Carolina abriu o envelope, olhos arregalando-se ao ver os números. Era mais dinheiro do que jamais havia visto. Isso é loucura, murmurou. É negócios, corrigiu. Você ganha independência financeira e uma nova identidade social. Eu ganho uma acompanhante que não está interessada no meu dinheiro ou poder. Olhou-a diretamente. Pense bem antes de responder. Uma vez que aceite, não há volta atrás. Você terá que confiar em mim completamente. Carolina olhou para o contrato, depois para Eduardo. O homem temido de São Paulo estava oferecendo mais que um acordo. Estava oferecendo uma nova vida. E se eu disser não? Então pode ficar aqui pelo tempo que precisar e partir quando quiser. Sem obrigações, sem dívidas. Ela se levantou, aproximando-se dele na janela. De perto, via as pequenas cicatrizes em seu rosto, marcas de uma vida que só podia imaginar. E se eu disser sim? Seus olhos se encontraram no reflexo do vidro. Então começamos amanhã. Há um evento na Embaixada Portuguesa. André estará lá com seu pai e Beatriz. O coração de Carolina acelerou. Você quer que eu os enfrente? Quero que você os supere, corrigiu. A vingança é um prato que se come frio, pequena, e 3 meses é tempo suficiente para servir um banquete. Ela olhou novamente para o contrato. Sua vida antiga havia terminado naquela igreja. Aqui estava sua chance de renascer, não como a noiva abandonada, mas como algo completamente novo. Sim, disse finalmente. Eu aceito. Eduardo sorriu, um sorriso que não chegou aos olhos. Então é melhor descansar. Olívia vai acordá-la cedo. Temos muito trabalho antes da noite. Dirigiu-se à porta, mas parou. Ah, Carolina. Sim. A partir de agora você não é mais a menina que foi humilhada no altar. É a mulher que eu escolhi para estar ao meu lado. Comporte-se como tal. Saiu, deixando Carolina sozinha com seus pensamentos, o coração batendo acelerado com a perspectiva do que estava por vir. O vestido vermelho deslizava como água pela pele de Carolina, o tecido italiano abraçando cada curva com elegância que ela jamais imaginara possível. Olívia havia passado a tarde inteira transformando-a. Suas unhas agora exibiam um vermelho profundo que combinava com o vestido. Seus cabelos negros haviam sido domados em ondas suaves que emolduravam seu rosto, e a maquiagem, embora sutil, realçava seus olhos de uma maneira que os tornava misteriosos, sedutores. Perfeito, Olívia murmurou, ajustando uma última vez o decote do vestido. Agora você parece uma verdadeira dama brasileira. Carolina mal se reconhecia no espelho. A menina ingênua do vestido de noiva havia desaparecido, substituída por uma mulher que emanava uma elegância perigosa. O vestido, um presente de Eduardo, tinha um corte que sugeria sem revelar, com uma fenda lateral que mostrava apenas o suficiente de sua perna para intrigar. O senhor. Mendes está esperando na biblioteca, Olívia informou, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. O coração de Carolina acelerou. Havia passado o dia inteiro se preparando para este momento, sua primeira aparição pública como acompanhante de Eduardo Mendes. A ideia ainda parecia surreal, como um filme onde ela havia sido lançada sem conhecer o roteiro completo. Seus saltos ecoaram pelos corredores de mármore enquanto se dirigia à biblioteca. Quando abriu a pesada porta de madeira escura, seu coração quase parou. Eduardo estava de pé junto à janela, seu smoking italiano acentuando cada linha de seu corpo atlético. Ao ouvir a porta, ele se virou. O silêncio que se seguiu foi eletrificante. Os olhos de Eduardo percorreram cada centímetro de seu corpo, não com vulgaridade,
mas com uma aprovação calculada que fez seu rosto esquentar. Perfeito, ele disse finalmente, sua voz mais rouca que o normal. Você está perfeita. Eduardo aproximou-se e Carolina sentiu o perfume familiar de sândalo que agora associava instintivamente à segurança. Em suas mãos, ele carregava uma caixa de veludo negro. Todo renascimento merece uma coroa, disse, abrindo a caixa. Dentro, um colar de esmeraldas cintilava sob a luz suave da biblioteca. Este pertenceu à minha avó. Ela o usava apenas em ocasiões especiais, quando precisava lembrar ao mundo quem ela era. Antes que Carolina pudesse protestar, Eduardo já estava atrás dela, seus dedos roçando levemente seu pescoço enquanto fechava o colar. O contato, embora breve, enviou arrepios por sua espinha. Agora, ele disse, girando-a para encará-lo. Vamos estabelecer algumas regras para esta noite. Seus olhos se encontraram no espelho da biblioteca. Primeira regra, você não é mais Carolina, a noiva abandonada. Esta noite você é Carolina Mendes, minha sobrinha recém-chegada de Portugal. Ela assentiu, absorvendo sua nova identidade. Segunda regra, mantenha-se próxima a mim o tempo todo. Outro assentimento. Terceira e mais importante, não importa o que aconteça, não demonstre fraqueza. O estômago de Carolina se contraiu com ansiedade. E se eu encontrar eles? Eduardo sorriu, um sorriso que não alcançou seus olhos. Quando não se? E quando isso acontecer, você vai erguer o queixo, sorrir e mostrar a eles exatamente o que perderam. O trajeto até a embaixada portuguesa foi feito em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. O Mercedes deslizava pela noite como uma pantera, e Carolina sentia seu coração acelerar a cada quarteirão que se aproximavam do destino. Quando chegaram, os flashes começaram antes mesmo que saíssem do carro. Eduardo era notícia por si só. O misterioso empresário raramente aparecia em eventos sociais, e quando o fazia, estava sempre sozinho. Ter uma acompanhante, especialmente uma tão jovem e deslumbrante, era algo que a imprensa não podia ignorar. Pronta? Ele perguntou, sua mão pousada sobre a dela. Carolina respirou fundo. Pronta. O momento em que entraram no salão foi como uma cena de filme. A música pareceu diminuir. As conversas cessaram por um instante. E todos os olhos se voltaram para o casal que acabava de chegar. Eduardo, imponente em seu smoking, conduzia Carolina com uma intimidade que sugeria anos de convivência, não dias. Foi então que ela os viu. André estava num canto do salão, seu rosto perdendo toda a cor ao reconhecê-la. Ao seu lado, Beatriz, usando um vestido verde que não conseguia disfarçar sua gravidez já visível, agarrou seu braço com força. Ignore-os. Eduardo sussurrou em seu ouvido, sua mão firme em sua cintura. Eles não são nada agora. A noite transcorreu como um sonho febril. Eduardo a apresentava a todos como sua sobrinha recentemente retornada de Portugal, e Carolina interpretava seu papel com uma graça que surpreendeu até a si mesma. O português que havia aprendido nas aulas da faculdade provou-se valioso, permitindo que soltasse frases curtas no idioma europeu que faziam os convidados sorrirem encantados. Foi durante uma dessas apresentações que André finalmente criou coragem para se aproximar. Estava visivelmente nervoso, sua gravata torta denunciando sua inquietação. Carolina? Começou, sua voz tremendo ligeiramente. Eu não sabia que você... Que eu o quê, André? Ela respondeu em português, sua voz fria como gelo. Que eu sobreviveria à sua pequena humilhação pública. Eduardo, que havia se afastado para pegar champanhe, materializou-se ao seu lado como uma sombra protetora. Algum problema aqui, querida? Perguntou, entregando-lhe uma taça. André empalideceu ainda mais ao ouvir o termo de carinho. Não, Sr. Mendes, eu só... Então sugiro que se retire. Eduardo cortou, sua voz carregando uma ameaça velada. Minha acompanhante não está interessada em conversas com subordinados. O insulto foi preciso e calculado. André, cuja posição na empresa dependia inteiramente da sociedade de seu pai com Eduardo, recuou como se tivesse levado um tapa. Foi nesse momento que Beatriz apareceu, seus olhos faiscando de raiva. Então é isso?
Você se vendeu para o primeiro rico que apareceu? O silêncio que se seguiu foi mortal. Carolina sentiu o braço de Eduardo tensionar ao seu lado, mas antes que ele pudesse intervir, ela deu um passo à frente. Não, querida, respondeu em português, sua voz carregada de doçura venenosa. Eu apenas aprendi a diferença entre meninos que brincam de ser homens e homens de verdade. Seu olhar percorreu ostensivamente a barriga de Beatriz antes de voltar para André. Mas não se preocupe, tenho certeza que serão muito felizes juntos. Afinal, você conseguiu exatamente o que queria, um homem que precisou engravidar para manter. As palavras atingiram seu alvo com precisão cirúrgica. Beatriz ficou vermelha, suas mãos instintivamente cobrindo a barriga, enquanto André parecia ter sido atingido por um soco no estômago. Eduardo escolheu este momento para intervir. A orquestra está começando uma nova música, disse, estendendo sua mão para Carolina. Dança comigo? Ela aceitou sua mão, permitindo que ele a conduzisse para a pista de dança, deixando para trás um André atordoado e uma Beatriz à beira das lágrimas. A música era um tango brasileiro sensual e intenso. Eduardo a conduzia com a mesma precisão com que conduzia seus negócios. Seus corpos se moviam em perfeita sincronia, como se tivessem dançado juntos toda a vida. Você foi magnífica, ele sussurrou em seu ouvido, como uma verdadeira Mendes. Carolina sentiu seu coração acelerar com o elogio. A proximidade de seus corpos, o calor da mão dele em suas costas, o perfume inebriante de sua colônia, tudo conspirava para fazer sua cabeça girar. Eduardo, ela murmurou, sua voz trêmula. Eu acho que estou me apaixonando por você. A música parou. Eduardo congelou por um momento, seus olhos azuis fixos nos dela, com uma intensidade que fez seu coração parar. Então, num movimento que ninguém esperava, nem mesmo ele, Eduardo baixou sua cabeça e capturou seus lábios num beijo que fez o mundo desaparecer. Não foi um beijo gentil. Foi um beijo de possessão, de promessa, de perigo. Um beijo que marcava território e declarava guerra ao mesmo tempo. Quando eles finalmente se separaram, o salão inteiro estava em silêncio. Carolina podia sentir os olhares, ouvir os sussurros, mas nada disso importava. O único que importava era o homem à sua frente, cujos olhos agora carregavam uma tempestade de emoções que ela nunca havia visto antes. Vamos embora daqui, ele disse, sua voz rouca de desejo contido. Enquanto deixavam o salão, Carolina não pôde deixar de notar André e Beatriz, ainda parados onde os haviam deixado, suas expressões uma mistura de choque e derrota. Mas pela primeira vez desde aquele dia na igreja, ela não sentiu dor ao vê-los. Agora ela entendia. Aquele casamento arruinado não havia sido seu fim, havia sido apenas o começo. O beijo da embaixada mudou tudo. Nas semanas que se seguiram, a mansão Mendes parecia vibrar com uma energia diferente. Eduardo e Carolina dançavam uma dança delicada de aproximações e recuos, cada olhar carregado de promessas não ditas, cada toque acidental enviando faíscas elétricas pelo ar. Olívia observava tudo com um sorriso enigmático, como se soubesse algo que nem mesmo os protagonistas daquela história haviam percebido ainda. A governanta havia se tornado uma confidente para Carolina, ensinando-a não apenas os segredos da língua portuguesa, mas também as nuances de poder e sedução que toda mulher deveria conhecer. O Senhor. Eduardo nunca trouxe uma mulher para esta casa antes. Olívia confidenciou uma manhã enquanto ajudava Carolina a escolher um vestido para mais um evento social. Nem mesmo depois dela. Dela? Carolina perguntou, seu coração dando um salto estranho. Marina, Olívia disse, seu rosto enrugado assumindo uma expressão sombria. A última mulher que ele realmente amou depois de Luísa, claro. Antes que Carolina pudesse perguntar mais, passos firmes no corredor anunciaram a chegada de Eduardo. Ele entrou no closet sem cerimônia,
seus olhos azuis imediatamente encontrando os dela através do espelho. Precisamos conversar, ele disse, sua voz carregando uma urgência incomum. Olivia, nos deixe, por favor. A governanta saiu silenciosamente, fechando a porta atrás de si. Eduardo esperou até que seus passos desaparecessem no corredor antes de falar. Recebi um convite para o jantar de aniversário do pai de André. Começou, observando atentamente sua reação. Como você sabe, ele é meu sócio minoritário. Não posso recusar. Carolina sentiu seu estômago revirar. Depois do confronto na embaixada, ela não havia mais encontrado André ou Beatriz, mas um jantar na casa deles seria diferente. Quando? Perguntou, orgulhosa de como sua voz permaneceu firme. Esta noite. Eduardo respondeu, aproximando-se. E quero que você vá comigo. Ela se virou para encará-lo surpresa. Por quê? Eduardo sorriu, aquele sorriso predatório que fazia seu coração acelerar. Porque, minha cara, às vezes a melhor vingança é a felicidade. E você, amor, está absolutamente deslumbrante quando é feliz. O toque de seus dedos em sua pele enviou arrepios por sua espinha. Desde o beijo na embaixada, eles não haviam discutido o que estava acontecendo entre eles. Era como se ambos estivessem esperando o outro dar o primeiro passo. Eduardo, ela começou, sua voz um sussurro. Sobre aquela noite... Ainda não, ele a interrompeu gentilmente. Primeiro temos um jantar para sobreviver. Seus olhos escureceram de desejo. Depois conversamos sobre aquela noite. Horas depois, o Mercedes estacionava diante da mansão dos Oliveira. Era uma casa impressionante, mas depois de viver com Eduardo, Carolina podia ver os sinais de novo riquismo em cada detalhe, desde as colunas gregas desnecessárias até as estátuas douradas no jardim. Lembre-se, Eduardo disse enquanto a ajudava a sair do carro. Você não é mais aquela menina. Você é minha. A palavra minha enviou um calor líquido por suas veias. Carolina usava um vestido preto que era a própria definição de elegância. Justo o suficiente para insinuar, longo o suficiente para intrigar. Seus cabelos estavam presos num coque elaborado que deixava seu pescoço à mostra, onde o colar de esmeraldas da avó de Eduardo brilhava como estrelas verdes. A entrada deles no salão de jantar foi calculada para causar impacto. Eduardo, em seu terno italiano impecável, conduzia Carolina como se ela fosse uma rainha. Sua mão grande e quente na base de suas costas era ao mesmo tempo possessiva e protetora. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. André, que estava conversando com alguns convidados, parou no meio de uma frase. Beatriz, seu vestido verde esmeralda esticado sobre a barriga de 6 meses, derrubou sua taça de água. Eduardo, o pai de André, Antônio Oliveira, aproximou-se com um sorriso forçado. E Carolina, que surpresa agradável. Antônio. Eduardo cumprimentou com um aceno frio. Parabéns pelo aniversário. Espero que não se importe que eu tenha trazido minha acompanhante. O termo acompanhante foi deliberadamente ambíguo, fazendo os olhos de Antônio se arregalarem ligeiramente. Todos ali sabiam que Eduardo Mendes nunca trazia acompanhantes a eventos sociais. Claro, claro, Antônio gaguejou. Por favor, sentem-se. O jantar será servido em breve. O destino, ou talvez o planejamento maldoso de alguém, colocou Carolina e Eduardo diretamente em frente a André e Beatriz na mesa de jantar. A tensão era palpável, eletrificando o ar como uma tempestade prestes a explodir. Foi durante a entrada que Beatriz finalmente quebrou. Então, Carolina, disse com falsa doçura, como vai a vida de acompanhante? O silêncio que se seguiu foi mortal. Todos os olhos se voltaram para a mesa principal, esperando o inevitável drama. Mas Carolina apenas sorriu, um sorriso que faria a Mona Lisa sentir inveja. Maravilhosa, querida, respondeu, sua voz melodiosa. É surpreendente como a vida melhora quando você está com um homem que sabe exatamente o que quer e não precisa de armadilhas para consegui-lo. Seu olhar significativo para a barriga de Beatriz fez a outra mulher empalidecer. André engasgou com seu vinho, manchando a gravata cara.
Eduardo escolheu este momento para fazer seu movimento. Sem aviso, pegou a mão de Carolina, que repousava sobre a mesa, e a levou aos lábios, beijando-a com uma intimidade que fez várias pessoas desviarem o olhar. Falando em saber o que quer, ele disse, sua voz baixa, mas perfeitamente audível na mesa silenciosa, acho que está na hora de fazermos um anúncio. O coração de Carolina parou. Isso não estava no script. O que ele estava fazendo? Como alguns de vocês devem ter notado, Eduardo continuou, seus olhos nunca deixando os dela. Carolina tem sido mais que minha acompanhante nas últimas semanas, e hoje gostaria de oficializar nosso relacionamento. Com um movimento fluido, ele retirou uma pequena caixa de veludo do bolso do paletó. O som coletivo de respirações sendo presas ecoou pelo salão. Eduardo, Carolina sussurrou, seu coração ameaçando explodir. Ele abriu a caixa, revelando um anel de esmeralda e diamantes que fez o anel que André havia lhe dado parecer uma bijuteria barata. Não é um pedido de casamento ainda, ele disse com um sorriso enigmático. É uma promessa de que, enquanto você quiser estar ao meu lado, ninguém jamais ousará te fazer chorar novamente. Com mãos tremendo levemente, era a primeira vez que Carolina o via demonstrar qualquer sinal de nervosismo. Eduardo deslizou o anel em seu dedo. Era perfeito, como se tivesse sido feito especialmente para ela. O som de uma taça quebrando quebrou o momento. Beatriz havia se levantado abruptamente, derrubando sua água. Sem dizer uma palavra, saiu correndo do salão, uma mão sobre a boca, como se estivesse prestes a passar mal. André hesitou por um momento antes de segui-la, seu rosto uma máscara de confusão e arrependimento. Antônio Oliveira pigarreou desconfortavelmente. Bem, acho que é hora da champanhe. Para comemorar, disse. Mas ninguém prestava atenção nele. Todos os olhos estavam fixos em Eduardo e Carolina, que pareciam existir em sua própria bolha de realidade. O anel em seu dedo brilhava como uma estrela esmeralda, mas não era tão brilhante quanto o olhar que eles compartilhavam. Você planejou isso? Ela sussurrou enquanto os garçons corriam para servir a champanhe. O anel eu comprei no dia depois do beijo. Ele admitiu, sua voz rouca. O momento... Digamos que foi um presente extra para nossos anfitriões. Carolina não pôde conter o sorriso que se espalhou por seu rosto. Este homem, este empresário impossível que todos temiam, havia acabado de declarar guerra ao mundo inteiro por ela. E havia feito isso não com violência ou ameaças, mas com um gesto de afeto tão público, tão inequívoco, que ninguém jamais poderia questionar sua posição ao lado dele. Você é impossível, ela murmurou, inclinando-se para mais perto. E você é minha, ele respondeu, seus olhos azuis escuros de possessividade. Agora todos sabem disso. O resto do jantar passou como um sonho febril. Carolina mal tocou em sua comida, muito consciente do peso do anel em seu dedo e do calor da mão de Eduardo em sua coxa sob a mesa. André e Beatriz não retornaram ao salão, mas ninguém pareceu sentir sua falta. Quando finalmente deixaram a mansão dos Oliveira, a noite estava clara e estrelada. Eduardo abriu a porta do Mercedes para ela, mas antes que pudesse entrar, ele a pressionou contra o carro, seu corpo grande e quente envolvendo-a completamente. Existe uma coisa que você precisa saber, ele disse, sua voz um sussurro rouco. Algo que deveria ter dito depois daquele beijo na embaixada. Carolina sentiu seu coração acelerar. O quê? Eu também estou me apaixonando por você. Ele confessou, suas palavras quentes contra seus lábios. E isso me aterra completamente. Então ele a beijou. Um beijo que fez o da embaixada parecer tímido em comparação. Este foi um beijo de posse, de promessa, de futuro. Um beijo que dizia que o contrato de 3 meses havia se transformado em algo muito mais profundo, muito mais perigoso. E enquanto o Mercedes deslizava pela noite em direção à mansão Mendes, Carolina percebeu que sua vingança havia se transformado em algo completamente diferente. Algo que ela nunca havia planejado, mas que agora não podia imaginar viver sem. Porque às vezes,
A melhor vingança não é fazer alguém sofrer. É ser mais feliz do que você jamais imaginou ser possível. A tempestade que caía sobre São Paulo transformava as janelas da mansão Mendes em cascatas de cristal. Carolina estava encolhida em uma poltrona da biblioteca, o anel de esmeralda cintilando em seu dedo, enquanto folheava distraidamente um livro antigo de poesia portuguesa. 2 semanas haviam se passado desde o jantar na casa dos Oliveira, e cada dia parecia trazer uma nova descoberta sobre o homem que havia transformado sua vida. Eduardo era complexo, multifacetado, às vezes frio e calculista em seus negócios, outras vezes surpreendentemente gentil e atencioso nos pequenos gestos do dia a dia. O som de passos pesados no corredor a fez erguer os olhos. Eduardo entrou na biblioteca como uma tempestade personificada, gravata frouxa, cabelos desalinhados, olhos carregando uma escuridão que ela nunca havia visto antes. «Eduardo!» chamou suavemente, fechando o livro. «O que aconteceu?» Ele caminhou até o bar, servindo-se de uma dose generosa de uísque que bebeu de um só gole. Quando finalmente se virou para encará-la, seu rosto estava uma máscara de dor contida. Hoje é o aniversário dele. Sua voz saiu rouca, quebrada. Ele teria feito 13 anos hoje. Carolina sentiu seu coração apertar. Ele? Eduardo caminhou até a janela, seus olhos fixos na tempestade lá fora. Por um longo momento, apenas o som da chuva preencheu o silêncio. Gabriel, ele finalmente disse, o nome saindo como uma prece dolorosa. Meu filho. A revelação atingiu Carolina como um raio. Em todos seus meses na mansão, entre todas as histórias que Olívia havia compartilhado, nunca houve menção a um filho. Marina era sua mãe, Eduardo continuou, sua voz distante, como se estivesse revivendo memórias há muito enterradas. Ela era explosiva, apaixonante, o tipo de mulher que faz você esquecer todas as suas regras. Ele se serviu de outra dose, mas desta vez apenas segurou o copo, observando o líquido como se pudesse encontrar respostas nele. Nos conhecemos em São Paulo, depois do desastre com Luísa. Marina era diferente de qualquer mulher que eu já havia conhecido. Onde Luísa era doce e previsível, Marina era fogo e caos. Nos casamos após 3 meses de um romance tórrido. Carolina permaneceu em silêncio, sentindo instintivamente que este era um momento raro. Eduardo Mendes, o homem que todos temiam, estava finalmente abrindo as portas de seu passado. Gabriel nasceu 7 meses depois, continuou. O momento em que o segurei pela primeira vez. Sua voz falhou. Foi o momento em que realmente entendi o que significava amar alguém mais que a própria vida. A chuva aumentou lá fora, como se o próprio céu chorasse com ele. Marina começou a mudar depois do parto. Ficou distante, irritadiça. Os médicos falaram sobre depressão pós-parto, mas ela se recusou a buscar ajuda. Começou a sair cada vez mais, voltando tarde, às vezes não voltando. Eu mal percebia, ocupado demais entre cuidar de Gabriel e construir meu império. Ele se virou para Carolina, seus olhos azuis brilhando com lágrimas não derramadas. Então, numa noite de tempestade como esta, ela pegou Gabriel da cama, disse que ia levá-lo para passar o fim de semana com a avó em Campos do Jordão. Como eu estava no meio de uma negociação importante, mal prestei atenção quando eles saíram. Carolina sentiu seu próprio coração se partir ao ver a dor crua no rosto dele. A estrada para Campos é perigosa em dias normais. Com chuva, ele fechou os olhos como se a memória fosse física demais para suportar. Eles encontraram o carro no fundo de um precipício 3 dias depois. Marina estava abraçada a ele, como se tivesse tentado protegê-lo no último momento. O copo em sua mão explodiu. Cacos de cristal e uísque se espalhando pelo chão. Eduardo nem pareceu notar o sangue que começou a escorrer de sua palma. «Eduardo!» Carolina correu até ele, pegando sua mão machucada entre as suas. «Você está sangrando!» Ele olhou para o sangue como se o visse através de uma névoa. Sabe o que foi pior?
Descobrir depois que ela estava indo encontrar um amante em Campos, que aquela viagem, aquela última viagem com o meu filho, era só mais uma de suas mentiras. Carolina o guiou gentilmente até o sofá, buscando o kit de primeiros socorros que Olivia sempre mantinha na gaveta da biblioteca. Em silêncio, começou a limpar os cortes em sua mão. Depois disso, ele continuou, sua voz agora um sussurro rouco. Eu me transformei no homem que todos temem, porque era mais fácil ser temido do que sentir, mais seguro construir muros do que arriscar perder alguém novamente. Até agora, Carolina completou suavemente, seus olhos encontrando os dele. Até você, ele concordou, sua mão livre subindo para tocar seu rosto. Você que entrou aqui fugindo de sua própria dor e acabou fazendo algo que eu achei que fosse impossível. O quê? Ela perguntou, mal respirando. Me fez querer sentir novamente. Ele respondeu, puxando-a para mais perto. Me fez querer arriscar novamente. O beijo que seguiu foi diferente de todos os outros que haviam compartilhado. Não havia desejo ardente ou possessividade. Era um beijo de cura, de compreensão, de duas almas quebradas, reconhecendo uma na outra a chance de ficarem inteiras novamente. Quando se separaram, Carolina notou que suas próprias lágrimas haviam se misturado às dele. Vem comigo, ele disse subitamente, levantando-se e estendendo a mão para ela. Para onde? Quero te mostrar algo. Ele a guiou através da mansão, subindo até o 3º andar, onde Carolina nunca havia estado antes. No final de um corredor escuro, ele parou diante de uma porta trancada. Com mãos levemente trêmulas, retirou uma chave do bolso e a abriu. O quarto que se revelou fez o coração de Carolina parar. Era um quarto de menino preservado como uma cápsula do tempo. Carrinhos de corrida alinhados em prateleiras, uma cama com cobertores do Batman, pôsteres de super-heróis nas paredes. Sobre a escrivaninha, um dever de casa pela metade, como se seu dono tivesse saído apenas por um momento e fosse voltar a qualquer instante. Este era o quarto dele, Eduardo disse, sua voz embargada. Nunca deixei ninguém entrar aqui, nem mesmo Olivia. Carolina apertou sua mão, sentindo o peso da confiança que ele estava depositando nela. Ele adorava carros, Eduardo continuou, um pequeno sorriso triste brincando em seus lábios. Vivia dizendo que quando crescesse ia ser piloto de Fórmula 1. Tinha apenas 6 anos, mas já conhecia todas as marcas, todos os modelos. Ele caminhou até a escrivaninha, pegando um desenho infantil que mostrava o que parecia ser um carro vermelho com 2 figuras dentro. Este foi o último desenho que ele fez. Disse que éramos nós dois indo para uma corrida. Carolina se aproximou, abraçando-o por trás. Sentiu seus músculos tensos relaxarem levemente sob seu toque. Você sabe por que estou te mostrando isso? Ele perguntou, sua voz quase um sussurro. Por quê? Porque você é a primeira pessoa que me fez querer abrir esta porta em 7 anos. A primeira pessoa que me fez pensar que talvez ainda exista vida depois da perda. Carolina sentiu lágrimas quentes escorrendo por seu rosto. Eduardo, Não diga nada, ele a interrompeu gentilmente. Só fique aqui comigo neste momento. Eles permaneceram abraçados no quarto de Gabriel, a tempestade rugindo lá fora, enquanto anos de dor contida finalmente encontravam escape. Eduardo chorou silenciosamente em seus braços, suas lágrimas molhando seu pescoço, enquanto ela acariciava seus cabelos. Foi ali, cercada pelos sonhos interrompidos de um menino que nunca chegou a crescer, que Carolina entendeu completamente o homem que todos temiam. Eduardo Mendes não era apenas um empresário implacável, o homem misterioso que comandava São Paulo com mão de ferro. Ele era um pai que havia perdido seu filho, um homem que havia enterrado seu coração junto com seus maiores amores. E agora, inexplicavelmente, impossivelmente, ele havia escolhido confiar seu coração partido a ela. Quando finalmente deixaram o quarto, horas depois, algo havia mudado entre eles. O contrato de acompanhante, a vingança planejada, tudo parecia trivial diante da profundidade do que haviam compartilhado. Na porta do quarto dela, Eduardo parou. Seus olhos, ainda vermelhos do choro,
Encontraram os dela com uma vulnerabilidade que ela nunca havia visto antes. Fica comigo esta noite, ele pediu suavemente. Não para. Não desse jeito só. Só fica. E naquela noite, pela primeira vez, Carolina dormiu nos braços de Eduardo Mendes. Não houve paixão ou desejo, apenas o conforto de dois corações quebrados encontrando abrigo um no outro. Porque às vezes o amor mais profundo não nasce da atração ou do desejo. Nasce da coragem de mostrar suas cicatrizes a alguém e descobrir que elas são ainda mais belas quando compartilhadas. O sol da manhã filtrava-se através das cortinas de seda, criando padrões dourados no rosto adormecido de Eduardo. Carolina o observava em silêncio, maravilhada com como ele parecia diferente no sono, as linhas de preocupação suavizadas, a máscara de poder temporariamente abandonada. Desde a noite em que ele revelara a história de Gabriel, algo havia mudado entre eles. A intimidade que compartilhavam agora ia além do físico, além dos beijos roubados e toques ardentes. Foi nesse momento de contemplação que Olívia entrou no quarto carregando uma bandeja de café da manhã e um envelope que fez o coração de Carolina saltar uma batida. Chegou esta manhã, a governanta sussurrou, colocando o envelope sobre a bandeja. É da Universidade de Lisboa. Carolina pegou o envelope com mãos trêmulas. 3 meses atrás, antes de todo o drama do casamento fracassado, ela havia se inscrito para um programa de mestrado em literatura portuguesa em Lisboa. Havia sido um sonho nascido de sua paixão pelos livros e pela cultura lusitana. Ela nem mesmo havia contado a André na época, sabendo que ele ridicularizaria a ideia. Não vai abrir? A voz rouca de Eduardo a surpreendeu. Ele estava acordado, observando-a com aqueles olhos azuis que pareciam ver através de sua alma. Com dedos trêmulos, ela rasgou o envelope. O silêncio no quarto era palpável enquanto seus olhos corriam pelo documento em português. Eu fui aceita. Ela sussurrou, mal acreditando nas palavras. Bolsa integral por 2 anos. O sorriso que iluminou o rosto de Eduardo foi genuíno, alcançando seus olhos de uma maneira que fazia seu coração derreter. Parabéns, amor. Você merece. Mas havia algo em sua voz, uma nota de tristeza que fez Carolina congelar. Eduardo, quando começam as aulas? Ele perguntou, sentando-se na cama e pegando sua xícara de café expresso. Em 3 semanas, ela respondeu suavemente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Olívia, sentindo a tensão no ar, discretamente se retirou do quarto. Você deve ir, Eduardo finalmente disse, sua voz controlada. É uma oportunidade única. Carolina sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Mas e nós? E tudo isso? Ele se levantou da cama, caminhando até a janela com sua xícara de café. O sol da manhã criava um halo dourado ao seu redor, como se ele fosse uma pintura renascentista ganhando vida. Carolina, ele começou, sua voz carregando um peso que ela conhecia bem. Quando você chegou aqui, estava fugindo da humilhação, da dor, do julgamento dos outros. Eu te dei um refúgio, um lugar para se reconstruir. Você me deu muito mais que isso, ela protestou, levantando-se também. Sim, ele concordou, virando-se para encará-la. E você me deu algo que eu achei que havia perdido para sempre. A capacidade de sentir, de confiar, de amar. A palavra pairou no ar entre eles. Então, por que está me mandando embora? Ela perguntou, sua voz embargada. Eduardo atravessou o quarto em 3 passadas longas, tomando seu rosto entre suas mãos grandes. Porque te amo demais para te prender aqui. Porque você merece mais que ser a mulher que Eduardo Mendes salvou. Você merece ser Carolina, brilhante, forte, independente. Eu posso ser tudo isso aqui, ela argumentou, suas mãos se agarrando à camisa dele. Não, ele disse suavemente. Não pode. Não completamente. Não enquanto estiver sob minha sombra, sob minha proteção. Você precisa fazer isso por si mesma. As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto dela. E se eu não quiser ir? Mas você quer.
Ele sorriu tristemente. Eu vejo nos seus olhos quando você lê seus livros de poesia portuguesa, quando conversa com Olívia sobre a história de Lisboa. Este é seu sonho, pequena, e eu me recuso a ser o homem que impede uma mulher de realizar seus sonhos. Carolina enterrou o rosto no peito dele, inspirando profundamente seu perfume familiar de sândalo. 2 anos é muito tempo, ela murmurou. O tempo é relativo quando se ama de verdade. Ele respondeu, seus lábios roçando seus cabelos. E eu esperaria uma eternidade por você. Os dias que se seguiram passaram em um borrão de preparativos. Eduardo insistiu em organizar tudo. Um apartamento no coração de Lisboa, uma conta bancária generosa, até mesmo um guarda-roupa completo adequado ao clima português. É muito, ela protestou quando viu os números. É o mínimo, ele respondeu simplesmente. Considere um investimento no seu futuro. Na última noite, antes de sua partida, eles jantaram sozinhos na varanda da mansão. O chefe havia preparado todos os pratos favoritos dela, e o vinho era um tinto raro que Eduardo guardava para ocasiões especiais. As luzes de São Paulo cintilavam ao longe, como se a cidade tivesse se vestido de gala para se despedir. Lembra da primeira vez que te trouxe aqui? Ele perguntou, seus olhos refletindo as estrelas acima. Como poderia esquecer? Carolina respondeu com um sorriso melancólico. Eu estava tão assustada, tão quebrada. E olhe para você agora! Ele ergueu sua taça em um brinde silencioso. Uma mulher forte, prestes a conquistar Lisboa. O silêncio que se seguiu estava carregado de palavras não ditas, promessas e medos que nenhum dos dois se atrevia a expressar completamente. A ideia da separação pairava entre eles como uma presença física, impossível de ignorar. Depois do jantar, caminharam pelos jardins iluminados por lanternas. A noite estava perfeitamente clara, o ar carregado com o perfume das flores que Olívia cultivava com tanto carinho. Foi quando chegaram à fonte que Eduardo parou. A luz da lua dançava na água, criando reflexos prateados que pareciam envolvê-los em uma aura mágica. Tenho algo para você, ele disse, retirando uma caixa pequena do bolso. Não era um anel. Eles já haviam concordado que promessas de casamento seriam prematuras. Era um medalhão antigo de ouro, decorado com intrincados padrões florais. Era da minha mãe, ele explicou enquanto o colocava em seu pescoço. Ela me deu antes de morrer. Disse que era para eu dar à mulher que fizesse meu coração bater novamente. Carolina tocou o medalhão com dedos trêmulos. Eduardo é lindo. Abra, ele sussurrou. Dentro havia 2 fotos, uma de Eduardo com Gabriel, os dois sorrindo para a câmera em um dia ensolarado, e outra tirada recentemente, mostrando Eduardo e Carolina dançando na embaixada, perdidos um no olhar do outro. Para você lembrar, ele disse suavemente, que sempre terá um lar para voltar. Eles ficaram ali à beira da fonte, seus corpos tão próximos que podiam sentir o calor um do outro. O momento parecia suspenso no tempo, carregado com todas as palavras não ditas, todos os beijos não dados, todas as promessas silenciosas. Eduardo se inclinou, seus lábios a milímetros dos dela, mas em vez de beijá-la, ele apenas encostou sua testa na dela. Se eu te beijar agora, ele murmurou, não vou ter forças para te deixar ir. Na manhã seguinte, o Mercedes preto deslizava silenciosamente em direção ao aeroporto internacional de Guarulhos. Carolina segurava o medalhão com força, como se ele pudesse ancorar seu coração que ameaçava se partir. A viagem foi feita em silêncio, cada minuto que passava, aproximando-os do inevitável momento da separação. Por vezes, seus olhares se encontravam brevemente, comunicando mais do que palavras jamais poderiam. No terminal internacional, Eduardo a acompanhou até onde podia ir. Seu rosto estava uma máscara de controle, mas seus olhos traíam toda a tempestade de emoções que ele tentava conter. Eduardo, ela começou, sentindo a garganta apertar com as lágrimas que se recusava a derramar. Não queria que a última imagem que ele tivesse dela fosse chorando. Ele colocou um dedo sobre seus lábios.
Não diga adeus, ele pediu. Diga apenas até logo. Até logo, ela sussurrou. Ele assentiu, dando um passo para trás. Vai, pequena. Vai conquistar o mundo. E quando estiver pronta, quando você estiver pronta, estarei aqui esperando. Carolina pegou sua mala e caminhou em direção ao controle de passaportes. Cada passo parecia pesar uma tonelada, cada metro de distância entre eles uma pequena morte. Quando chegou ao portão de embarque, ela se virou uma última vez. Eduardo ainda estava lá, imponente em seu terno italiano, seus olhos azuis fixos nela, como se quisessem memorizar cada detalhe. O empresário temido de São Paulo, normalmente tão controlado, tinha agora o rosto marcado por uma lágrima solitária que ele nem se preocupou em disfarçar. Foi apenas quando o avião decolou que ela permitiu que as próprias lágrimas caíssem. O medalhão em seu pescoço parecia pulsar com cada batida de seu coração, lembrando-a do homem que havia transformado sua vida de maneiras que ela nunca poderia ter imaginado. Na mansão Mendes, Eduardo entrou em seu escritório e serviu-se de um uísque. Seus olhos caíram sobre uma foto em sua mesa, ele e Carolina, no jantar dos Oliveira, ela usando o anel de esmeralda que ainda brilhava em seu dedo quando embarcou. 2 anos, ele murmurou para si mesmo, erguendo o copo em um brinde solitário. Te amo, meu amor. E então ele não completou a frase. Não precisava, porque algumas promessas são fortes demais para serem ditas em voz alta. São promessas que só o coração pode fazer e manter. 2 anos podem parecer uma eternidade quando se está esperando. Para Eduardo Mendes, foram 730 dias marcados no calendário de sua mesa, cada um riscado metodicamente toda manhã. O anel de esmeralda que Carolina deixara com ele antes de partir. Para você não se esquecer de mim, ela havia dito, repousava em uma corrente de ouro em seu pescoço, um lembrete constante do que estava esperando. A mansão Mendes parecia mais silenciosa sem ela. Mesmo Olívia, que continuava mantendo tudo impecável como sempre, às vezes parava no quarto que havia sido de Carolina, agora fechado como um santuário de memórias. As cartas vinham regularmente de Lisboa, longas missivas escritas à mão em português, cada vez mais elegante, contando sobre suas aulas, suas descobertas, sua vida na cidade que havia se tornado seu segundo lar. Eduardo as guardava todas em uma caixa de madeira entalhada em seu escritório, relendo-as nas noites em que a solidão pesava mais. Eles não haviam se visto durante esses 2 anos. Foi uma decisão mútua, dolorosa, mas necessária. Se eu te ver, Eduardo havia dito, não vou conseguir te deixar partir novamente. No mundo dos negócios, Eduardo Mendes continuava sendo o empresário implacável de sempre, mas aqueles próximos a ele notavam pequenas mudanças, momentos de gentileza inesperada, decisões que levavam em conta não apenas o lucro, mas o impacto humano. Como se o gelo que durante anos havia congelado seu coração estivesse finalmente começando a derreter. A sociedade com Antônio Oliveira havia sido dissolvida alguns meses após a partida de Carolina. Eduardo comprou a parte do sócio por um valor justo, mas deixou claro que não queria mais negócios com a família. André, que dependia inteiramente da posição do pai, tinha agora que provar seu próprio valor no mercado. De acordo com os rumores, não estava indo bem. Uma das mudanças mais significativas foi a criação da Fundação Gabriel Mendes, dedicada a ajudar crianças órfãs e apoiar pesquisas sobre segurança em estradas. Era uma forma de honrar a memória de seu filho, transformando sua dor em algo positivo que poderia ajudar outros. Mas agora os 2 anos estavam chegando ao fim, e Eduardo tinha um plano. O evento de gala da Fundação Gabriel Mendes havia se tornado o maior acontecimento social de São Paulo. Era a primeira vez que Eduardo organizava algo assim. Uma celebração de vida, não apenas uma arrecadação de fundos. Ele estava no palco do grande salão do Hotel Unique, impecável em seu smoking italiano, observando a multidão elegante que se reunira para a ocasião. Seus olhos ocasionalmente vagavam para a entrada, seu coração acelerando a cada novo convidado que chegava. Ela virá,
Olivia havia garantido mais cedo, um sorriso conhecedor em seu rosto enrugado. A última carta? Eduardo tocou o bolso interno do paletó onde ela repousava, as palavras já gravadas em sua memória. Meu mestrado termina em 2 semanas e há algo que preciso te dizer pessoalmente. Foi quando ele a viu. Carolina estava parada na entrada do salão e, por um momento, o mundo pareceu parar. 2 anos em Lisboa haviam transformado a menina assustada que ele conhecera em uma mulher deslumbrante. Seu vestido dourado, claramente uma criação portuguesa, fluía como luz líquida sobre seu corpo. Seus cabelos, mais curtos agora, emolduravam um rosto que havia perdido toda a insegurança da juventude. O medalhão que ele havia lhe dado brilhava em seu pescoço. Eduardo sentiu seu coração parar por um instante, depois bater tão forte que parecia querer escapar de seu peito. Sem pensar, sem planejar, pela primeira vez em sua vida agindo puramente por instinto, ele pegou o microfone. Senhoras e senhores, sua voz ecoou pelo salão, fazendo todos os olhares se voltarem para ele. Peço desculpas por interromper a noite, mas há algo que preciso fazer. Os olhos de Carolina encontraram os dele através do salão. 2 anos de saudade, de crescimento, de amor contido, explodindo naquele único olhar. 2 anos atrás. Eduardo continuou, sua voz carregando uma emoção que fez vários convidados se entreolharem surpresos. Eu conheci uma mulher que mudou minha vida. Uma mulher que me ensinou que às vezes precisamos perder tudo para encontrar o que realmente importa. Ele começou a caminhar em direção a ela, cada passo ecoando no silêncio que havia caído sobre o salão. Essa mulher me viu quando todos os outros apenas me temiam, me conheceu quando todos os outros apenas me julgavam. E mais importante, me amou quando eu havia esquecido como era ser amado. Carolina permanecia imóvel, lágrimas silenciosas correndo por seu rosto enquanto Eduardo se aproximava. Por 2 anos eu esperei. Ele continuou, agora a apenas alguns passos dela. Esperei porque sabia que ela precisava voar com suas próprias asas. Precisava se tornar a mulher extraordinária que eu sempre soube que ela poderia ser. Ele parou diante dela, entregando o microfone a um garçom que passava. O salão inteiro parecia prender a respiração. Carolina podia ouvir seu próprio coração batendo em seus ouvidos. Podia sentir o calor que emanava dele. Tão familiar mesmo após todo esse tempo. Eduardo. Ela sussurrou, sua voz embargada. Ele levou a mão ao pescoço, puxando a corrente onde o anel de esmeralda havia repousado pelos últimos 2 anos. Lembra quando te dei este anel? Eu disse que não era um pedido de casamento ainda. O coração de Carolina parou quando ele se ajoelhou diante dela, ali no meio do salão lotado. Mas agora é, ele disse, sua voz rouca de emoção. Porque estes 2 anos sem você me mostraram que posso viver sem muitas coisas, sem poder, sem dinheiro, até mesmo sem respirar. Mas não posso, não quero viver mais um dia sem você ao meu lado. Ele ergueu o anel que brilhou sob as luzes do salão. Carolina, meu amor, minha luz, minha salvação, casa comigo. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Nem mesmo as taças tilintavam, nem mesmo os sussurros cortavam o ar. Era como se o mundo inteiro estivesse esperando a resposta dela. Carolina olhou para o homem ajoelhado à sua frente, o poderoso Eduardo Mendes, o temido empresário, o homem que todos evitavam, e viu apenas o homem que havia curado seu coração, enquanto ela, sem querer, curava o dele. Sim, ela respondeu, sua voz carregada de amor. Meu amor, 1000 vezes sim. Eduardo deslizou o anel em seu dedo, onde ele sempre deveria ter estado, e se levantou, puxando-a para um beijo que fez o salão inteiro explodir em aplausos. Mas eles mal ouviam a comoção ao seu redor. Estavam perdidos um no outro. 2 anos de saudade e amor reprimido explodindo naquele beijo. Quando finalmente se separaram, ofegantes, Eduardo encostou sua testa na dela. Você está ainda mais linda, ele murmurou. E você? Ela sorriu, tocando seu rosto. Ainda é o homem mais impossível que já conheci. Foi então que ela notou, em um canto distante do salão,
observando a cena com expressões atordoadas, André e Beatriz. Ela segurava um bebê no colo, e ele parecia ter envelhecido 10 anos, o rosto marcado por preocupações e amargura. Mas pela primeira vez, vê-los não causou nenhuma dor, porque agora ela entendia. Aquele casamento arruinado não havia sido um fim. Havia sido o começo de algo muito maior, muito mais profundo, muito mais verdadeiro. No que está pensando? Eduardo perguntou, notando seu olhar distante. Carolina sorriu, voltando sua atenção para o homem que havia transformado sua tragédia em triunfo. Estou pensando que às vezes precisamos passar pelo inferno para encontrar o paraíso. Ele sorriu, aquele sorriso que ainda fazia seu coração acelerar. E às vezes, completou, precisamos perder um amor pequeno para encontrar um amor grande o suficiente para mudar o mundo. Grande o suficiente para curar todas as feridas? Ela perguntou suavemente. Grande o suficiente para fazer um homem temido se ajoelhar no meio de um salão lotado, ele respondeu, roubando outro beijo dela. A festa continuou noite adentro, mas Eduardo e Carolina mal notaram. Dançaram como se estivessem sozinhos no mundo, seus corpos se movendo em perfeita sincronia, suas almas finalmente, completamente em casa uma na outra. E mais tarde, muito mais tarde, quando estavam sozinhos na varanda da mansão Mendes, agora verdadeiramente o lar de ambos, Eduardo segurou Carolina contra seu peito e sussurrou em seu ouvido. Sabe o que Gabriel diria se estivesse aqui? Carolina virou-se em seus braços, surpresa. Era a primeira vez que ele falava do filho sem dor na voz. O quê? Ele diria, finalmente, papai, finalmente você encontrou alguém que faz seus olhos brilharem como os meus brilhavam quando você me contava histórias. As lágrimas vieram, mas eram lágrimas de alegria, de cura, de amor. Porque às vezes o final feliz não é o que planejamos, é infinitamente melhor. Um ano depois, os jardins da mansão Mendes estavam transformados. Centenas de luzes delicadas pendiam das árvores como constelações terrenas. Arranjos de flores brancas e verdes criavam um caminho que levava até um altar elegante montado próximo à fonte, onde tudo havia começado. Era um casamento íntimo. Apenas 50 convidados, amigos verdadeiros e família escolhida pelo coração. Carolina havia insistido nisso. Não queriam um espetáculo social, mas uma celebração autêntica de um amor que havia nascido das cinzas da humilhação. No quarto principal da mansão, Carolina respirou fundo enquanto Olívia ajustava o véu em seus cabelos. Está nervosa, minha menina? Perguntou a governanta, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Não, Carolina respondeu com um sorriso sereno. Pela primeira vez na vida, tenho certeza absoluta do que estou fazendo. Seu vestido era uma obra de arte, um modelo exclusivo em tom marfim, com detalhes de renda portuguesa, uma homenagem à cidade que havia sido parte tão importante de sua transformação. Nada ostensivo ou excessivo, apenas elegância pura que complementava sua beleza natural. Um leve toque na porta interrompeu o momento. Posso entrar? A voz de seu pai soou do outro lado. Carolina trocou um olhar com Olívia, que assentiu discretamente e saiu do quarto. Entre, pai. Carlos entrou, parecendo deslocado em seu terno novo. Seus olhos se encheram de lágrimas ao ver a filha. Você está deslumbrante, ele disse, a voz embargada. Carolina sorriu. A reconciliação com seus pais havia sido um processo gradual. Depois do desastre de seu primeiro casamento, eles haviam se afastado, incapazes de lidar com a vergonha e o escândalo. Mas Eduardo, surpreendentemente, havia sido instrumental na reaproximação, insistindo que família era algo precioso demais para ser perdido por orgulho ou constrangimento. Obrigada por estar aqui, pai, ela disse, ajustando a gravata dele. Significa muito para mim. Carlos pigarreou, tentando controlar a emoção. Seu Eduardo veio falar comigo, sabe? Pediu formalmente sua mão, como nos tempos antigos. Ele riu suavemente. Achei que homens como ele não ligassem para essas tradições. Ele é cheio de surpresas,
Carolina respondeu, pensando em quantas camadas havia descoberto naquele homem que todos consideravam apenas frio e calculista. Ele me mostrou algo. Carlos continuou hesitante. O quarto do filho dele. Disse que queria que eu entendesse quem ele realmente era, antes de entregar minha filha a ele. Carolina sentiu seu coração apertar. Eduardo nunca havia mencionado essa conversa. E o que você achou? Ela perguntou suavemente. Achei que encontrei o homem por trás da lenda, e entendi por que você o ama. Ele ofereceu o braço a ela. Está pronta? Do lado de fora, no jardim iluminado, os convidados esperavam em silêncio reverente. Eduardo estava parado junto ao altar, impecável em seu terno italiano, mas era seu rosto que captava a atenção. A expressão de um homem que não ousava acreditar em sua própria felicidade. Quando a música começou e Carolina apareceu no início do caminho, um suspiro coletivo percorreu a assembleia. Ela caminhava lentamente no braço de seu pai, cada passo firme e decidido, sem hesitação, sem medo. Os olhos de Eduardo nunca deixaram os dela durante toda a caminhada. Quando Carlos colocou a mão da filha na dele, Eduardo a apertou como se fosse o bem mais precioso do mundo. Você está perfeita, ele sussurrou. E você está aqui. Ela respondeu simplesmente, como se isso resumisse tudo o que importava. A cerimônia foi breve e profundamente pessoal. Em vez de votos tradicionais, eles escreveram os próprios, palavras nascidas não de expectativas românticas ingênuas, mas de um amor forjado através de dor, perda e renascimento. Eu te encontrei quando estava quebrada, Carolina disse, sua voz clara apesar da emoção. E você não tentou me consertar, me deu espaço e tempo para me reconstruir. Me amou não pela fragilidade, mas pela força que viu em mim mesmo quando eu não conseguia vê-la. Prometo te amar da mesma forma. Pelo homem que você é, pelo homem que foi e pelo homem que ainda vai se tornar. Eduardo respirou fundo antes de falar, seus olhos azuis intensos fixos nos dela. Achei que já havia sentido todas as dores possíveis na vida. Ele começou. Até o dia em que te vi naquela igreja, humilhada e sozinha. Sua dor ecoou em mim como se fosse minha. Te acolhi pensando que estava salvando você, sem perceber que você estava me salvando também. Sua voz falhou por um momento. Prometo honrar o milagre que nos trouxe juntos. Prometo nunca esquecer que, mesmo nas trevas mais profundas, o amor pode nascer se tivermos coragem de permanecer abertos. E prometo, acima de tudo, caminhar ao seu lado, não à sua frente, não atrás, mas junto, em cada passo desta jornada. Quando trocaram as alianças e foram declarados marido e mulher, o beijo que selou a união foi ao mesmo tempo gentil e ardente. Um novo começo baseado em uma conexão que havia sido testada pelo tempo e pela distância e saído ainda mais forte. A recepção que se seguiu foi tão elegante quanto acolhedora. Mesas dispostas pelo jardim, luzes dançando entre as árvores, música suave tocando enquanto os convidados celebravam não apenas uma união, mas uma história de superação e renovação. Em um momento tranquilo, entre brindes e danças, Eduardo guiou Carolina até um canto mais reservado do jardim. Ali, parcialmente oculto entre as árvores, estava um pequeno banco de mármore com uma placa dourada. Em memória de Gabriel Mendes, Carolina leu em voz baixa. Para lembrar que o amor nunca morre, apenas muda de forma. Eduardo passou o braço ao redor de sua cintura, puxando-a para mais perto. Queria que ele tivesse um lugar aqui, ele explicou. Parte de nossa história, parte de nosso jardim. É perfeito, ela disse, encostando a cabeça em seu ombro. Ele sempre será parte de nós. Eduardo beijou suavemente sua têmpora. Acho que ele teria adorado você. Teria te chamado de mamãe em menos de uma semana. O pensamento trouxe lágrimas aos olhos de Carolina, mas eram lágrimas doces, não dolorosas. Talvez um dia, ela começou, hesitante. Eduardo virou-se para olhá-la,
seus olhos se arregalando levemente. Carolina, você está... Ela sorriu. Ainda não. Mas gostaria de tentar, se você quiser. O brilho que iluminou os olhos dele foi resposta suficiente. Por um momento ficaram ali, abraçados, contemplando um futuro que nenhum dos dois havia ousado imaginar antes. Um futuro com risadas infantis ecoando pelos corredores da mansão Mendes. Um futuro onde o quarto de Gabriel não seria mais um santuário de dor, mas um lembrete de que o amor pode se renovar e renascer. Quando retornaram à festa, foram recebidos por Olívia, que segurava uma bandeja com taças de champanhe. Para os noivos, ela disse com um sorriso cúmplice. E para os novos começos. 3 anos depois, a mansão Mendes estava diferente. O silêncio quase reverencial que antes dominava seus corredores havia sido substituído por uma energia vibrante e acolhedora. Fotografias preenchiam as paredes, não apenas as formais e distantes que antes decoravam o ambiente, mas imagens cheias de vida e espontaneidade. Eduardo, aos 50 anos, havia se tornado um homem transformado. Ainda comandava seus negócios com mão firme, mas agora era conhecido não apenas por sua inteligência afiada, mas também por seu envolvimento em causas sociais e sua inesperada generosidade. A Fundação Gabriel Mendes havia crescido exponencialmente, ajudando milhares de crianças em todo o Brasil. Carolina, aos 25, havia se estabelecido como uma respeitada tradutora literária e estava terminando seu doutorado. Seu primeiro livro, uma análise de literatura portuguesa contemporânea, havia sido publicado pela Universidade de Lisboa. Ela dividia seu tempo entre a vida acadêmica e familiar com uma harmonia que parecia impossível anos atrás. Naquela manhã de domingo, a família estava reunida no jardim. Carolina, sentada em uma espreguiçadeira, observava Eduardo brincando na grama com sua filha de 2 anos, Sofia, nome escolhido em homenagem à avó materna de Eduardo. A menina corria desajeitadamente, caindo e levantando com a determinação própria de sua idade, seus cabelos negros e olhos azuis, uma combinação perfeita dos traços de seus pais. Cada risada dela era como música, cada pequena descoberta um milagre testemunhado com reverência. "Olha, mamãe!" Sofia gritou, segurando uma pequena flor. "Linda! Linda como você, meu amor!" Carolina respondeu, sorrindo para a filha, que correu novamente para os braços do pai. Eduardo a ergueu no ar, girando-a e provocando mais risadas encantadas. Quando ele olhou para Carolina, o amor em seus olhos era tão palpável que parecia iluminar todo o jardim. Quem olhasse para eles agora jamais imaginaria as dores que haviam enfrentado para chegar ali. Ninguém veria a noiva abandonada e humilhada, o empresário atormentado pela perda, as cicatrizes que ambos carregavam. Veriam apenas o que eles haviam se tornado juntos, inteiros, curados, renascidos. Olívia aproximou-se carregando uma bandeja com limonada fresca. A governanta, agora parte essencial da família, sorriu ao ver Sofia correndo em sua direção. Vovó Oli! Vovó Oli!" A menina gritou, agarrando-se às pernas da senhora que, sem filhos próprios, havia adotado Sofia como a neta que nunca teve. "Calma, pequenina." Olívia riu, colocando a bandeja sobre a mesa. "Tenho algo para você." Sofia arregalou os olhos quando a governanta retirou um pequeno pacote do bolso de seu avental. Dentro havia um carrinho de corrida vermelho em miniatura. "Era do Gabriel," Eduardo explicou suavemente, aproximando-se. "Ele gostaria que você o tivesse." Sofia tomou o carrinho com a reverência que as crianças reservam para presentes especiais, ainda sem compreender completamente o significado, mas sentindo instintivamente sua importância. "Vamos guardar no quarto dele?" perguntou, olhando para o pai. O quarto de Gabriel havia sido preservado, mas de uma forma diferente agora. Não era mais um santuário intocado de dor, mas um espaço onde Sofia podia entrar, conhecer um pouco do irmão que nunca conheceu, deixar desenhos, compartilhar brinquedos. Um lugar de conexão, não de luto. "Claro, princesa," Eduardo respondeu, pegando-a no colo.
Ele ia gostar disso. Carolina observou enquanto eles entravam na casa, sua filha tagarelando animadamente sobre onde colocaria o novo carrinho. Ela colocou a mão sobre a barriga, um sorriso suave se formando em seus lábios. Em 4 meses, Sofia teria um irmãozinho ou irmãzinha. A vida continuava a se renovar, a se expandir, a florescer. Seu celular vibrou com uma notificação. Era um lembrete de que no próximo final de semana aconteceria a formatura das primeiras crianças beneficiadas pelo programa educacional da Fundação Gabriel Mendes, um projeto que ela havia ajudado a desenvolver. A vida que construíram juntos tinha propósito, significado. Não era perfeita. Ainda havia dias difíceis, momentos de dor ao lembrar do que haviam perdido. Mas havia uma beleza profunda em sua jornada, uma força que só poderia ter nascido da fragilidade, uma luz que brilhava mais intensamente por conhecerem a escuridão. Carolina pensou na menina que havia sido, tão inocente, tão quebrada naquele dia na igreja. Nunca poderia ter imaginado onde sua humilhação a levaria. Como uma rejeição poderia abrir caminho para um amor tão profundo e transformador. Levantou-se para seguir sua família para dentro de casa, parando brevemente para tocar o medalhão que ainda carregava no pescoço. Dentro dele, agora havia 3 fotos: Eduardo e Gabriel, Eduardo e ela dançando, e uma nova. A pequena Sofia no dia de seu nascimento, nos braços dos pais radiantes. Passado, presente e futuro, entrelaçados em um círculo dourado junto ao seu coração. Às vezes, pensou Carolina, é preciso coragem para permitir que os finais se transformem em começos. Coragem para se levantar quando o mundo parece desabar. Coragem para aceitar ajuda. Coragem para acreditar no amor novamente. E às vezes, quando temos essa coragem, a vida nos surpreende com dádivas que jamais teríamos sonhado possíveis. Na biblioteca da mansão, entre os livros de literatura portuguesa e os relatórios financeiros, havia agora um pequeno quadro emoldurado. Dentro dele, um pedaço de papel com uma simples frase escrita à mão por Eduardo no dia em que Sofia nasceu. Para lembrar que os finais são apenas o começo de histórias mais belas. Enquanto fechava a porta do jardim atrás de si, Carolina sorriu. Aquela frase havia se tornado o lema não apenas de seu casamento, mas da fundação, de seus livros, de toda a sua nova vida. Se essa história tocou seu coração, lembre-se, Deus nunca se atrasa. E às vezes, o que parece o pior dia da sua vida é apenas o começo de algo que Ele preparou com amor. Carolina foi traída, humilhada, abandonada no altar diante de todos, mas naquele lugar onde ela só esperava dor e vergonha, Deus plantou um novo começo, um recomeço que trouxe acolhimento, ternura e o amor mais inesperado. Se você acredita que o amor verdadeiro ainda existe, deixe seu gostei nesse vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e compartilhe essa história com alguém que você ama. Que seu dia seja abençoado e que os recomeços que você espera também cheguem no tempo certo.